Bem-vindo ao nosso curso sobre a guerra espiritual. Nós temos falado sobre tantas áreas relacionadas com o engano, com doutrinas dos demónios, sobre aquelas aquelas potestades que operam entre os filhos de desobediência, aquela tendência que está dentro do cosmos, do mundo, que levar as pessoas ao engano, aquele processo de cegueira espiritual que afasta as pessoas de Cristo. Há tanta coisa. A batalha tem a ver com a nossa mente, tem a ver com ideias, tem a ver com argumentos. É uma guerra contra a verdade, usando palavras. É muito importante que nós vigiamos sobre essa área e, claro que em fazer isso, Deus deu-nos armas espirituais que não são carnais, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Deus deu-nos a armadura para nos proteger, que é eficaz em apagar todos os dardos inflamados do inimigo, para manter a nossa segurança nele. Tudo é baseado sobre o nosso fundamento. Nós temos que manter-nos firmes, porque são doutrinas de Cristo, em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Essas doutrinas de Cristo é a base da nossa firmeza. Toda a nossa armadura é Jesus Cristo. Temos que colocar isso. Satanás quer, e essa é revelada em 2 Coríntios 11, versículos 1 e 4, diz que como que Eva foi enganada, nós também podemos ser enganados se nós recebemos outro Jesus. Então, outro Espírito, outro Evangelho. Então, é a nossa responsabilidade de manter-nos firmes, mas Deus sabe que nesta batalha contra um inimigo invisível, nós precisamos de uma certa capacitação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre um assunto muito importante. Normalmente, a igreja conhece essa área como dons espirituais. Mas em 1 Coríntios 12 começa-se acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Agora, normalmente, em 2 Coríntios capítulo 2, ele fala disso, que eu não quero que sejam ignorantes, né, sobre as áreas do inimigo. Então, a ignorância não é perigo, não é algo favorável. A ignorância é um perigo. Então, nós temos que temos que conhecer também os áreas, os métodos do inimigo. Por isso, nós estamos a estudar sobre essa matéria. Mas também nós temos que ser conhecedores da área espiritual, porque essa palavra dons na Bíblia é em itálico, significa, não está no original. Então, a melhor tradução deste versículo é acerca das coisas espirituais, acerca dos assuntos espirituais. Eu não quero que sejam ignorantes, porque essas são áreas que vai nos capacitar para enfrentar o inimigo e viver uma vida vitoriosa. Então, começa a falar de vários aspectos, de diversidade de ministérios, fala acerca da diversidade de operações e fala também sobre a manifestação do Espírito. E depois, em versículo 7, começa com essa. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Há uma lista, 9 áreas específicas como o Espírito Santo se manifesta. E um dessas, em versículo 10, é o dom, e essa também em itálico, então não está lá no original. E outra área é discernir os espíritos. Então, discernimento é uma capacitação do Espírito Santo em que os nossos olhos espirituais estão abertos e nós podemos distinguir entre o que é de Deus e o que não é de Deus.
entre os vários espíritos que existem, porque é um espírito homem, espírito de Deus e espírito maligno. Então, para distinguir nós recebemos essa manifestação do Espírito. Não significa que agora eu tenho esse dom, agora é meu, eu consigo discernir em qualquer momento. É quando for útil, quando é necessário. Não é para andar à procura de demônios debaixo de cada cadeira. Não é para interpretar tudo como que é de Deus ou do homem, ou dizer com cada sopro, com cada frase, Deus me disse. Não é para abusar é para dizer, não, essas são manifestações em tempos necessários, em tempos úteis, dado pelo Espírito Santo. Porque em guerra espiritual nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Não podemos avançar com entusiasmo, com a nossa confiança que eu sou o mais espiritual. Temos que andar com um certo temor do Senhor, entendendo que estamos dependentes da sua capacitação para lidar com as situações que surgem e principalmente para discernir, e essa palavra discernir em grego é diakrise, que significa distinguir, e também, outro aspecto, é entrar, é como disputar ou argumentar ou envolver, né, com uma certa confrontação. Então, discernimento não é somente conhecimento, mas saber como confrontar a situação que surge, né? Como, né, se for somente um espírito homem, então vamos falar com o homem, né? Deus vai dar palavras certas, naqueles momentos certos, para saber como, né, disputar ou como confrontar a situação, seja humano, seja algo de Deus, ou seja mesmo um demônio. Então, com esse discernimento vem sempre a ação. A ação com aquela unção do Espírito Santo. Porque são discernimento dos Espíritos dada pelo Espírito de Deus. Então, vem com essa autoridade. Nós temos que entender isso, mesmo para todos os dons, que não são, né, não é igual dos nossos ministérios ou as nossas chamadas. São somente manifestações dadas para aquele momento. Eu tive uma experiência há algum tempo atrás em que estávamos a ministrar as pessoas, demos um apelo para pessoas que precisavam de oração para chegar em frente. Eu estive com vários outros colegas do ministério ministrando e chegou uma senhora e nem tive tempo de pedir o que ela queria. Eu só estava a olhar para ela e no meu espírito a sua cara se transformou em cara de um cão, né? Quase zangado, né? Furioso, um bulldog. Aquilo era tão, né? E aquilo Deus colocou em mim aquele discernimento que é um espírito de ira e de zanga, né? É um coração endurecido, né? Tão magoado, tão aborrecido, e que um demônio tinha entrado nesta área das suas emoções. E Deus deu-me uma palavra, né? E disse que eu a amo. E eu só tive tempo para dizer, Deus te ama. E aquela era como eu fiz um choque assim, e que ela voou talvez 3 metros para 3, 4 fios de cadeiras, não é? Eu nem toquei ela.
era somente aquela palavra de discernimento. Mas com uma palavra, e foi acompanhada com o poder de Deus, aquilo chocou contra aquele demônio. E claro que ela ficou completamente liberta. Claro, ela não ficou aleijada ou magoada por cair acima daquelas cadeiras, porque foi mesmo Deus que segurou a vida dela, mas ela foi liberta. Foi uma confrontação com aquele demônio de ira. Só com uma palavra de discernimento que Deus me deu. Cada discernimento vem acompanhado com uma ação. E nós temos que entender que esse discernimento não é um sentimento. Não é um feeling, não é uma adivinhação. Eu acho que... Não. É algo que vem, é o Espírito Santo que se manifesta. Às vezes vem com uma palavra determinando qual tipo de espírito que a pessoa tem. Né? Se é um espírito imundo, ou um espírito de engano, ou um espírito de enfermidade. Vem, não tem que entrar em conversas com os demônios para discernir. Não tem que perguntar qual é o teu nome, porque esses demônios são mentirosos. E eles gostam de conversas e brincar contigo. Não, aquela capacitação de discernir espíritos é dada por Deus naqueles momentos. Não anda assim tentando fazer toda forma de libertação, se não for aquela manifestação do Espírito Santo em discernir qual tipo de espírito que tem que ser expulso. Senão pode criar muitos problemas, mesmo problemas psíquicos, porque alguns dos problemas são da mente e não do espírito, não são espíritos malignos. E eu tenho visto pessoas a tentar expulsar espíritos malignos das pessoas com certas doenças mentais. Eles precisam de outra manifestação. Precisam de cura. Mas as pessoas querem fazer tudo pensando que agora tem esse ministério de libertação. Não tem. Nós estamos, assim, dependentes do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo revelar qual Espírito. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8, o nosso adversário, o diabo, anda à procura de quem que possa devorar. Ele anda bramando, fazendo muito barulho, criando confusão, desvios, distrações, tentando desviar a nossa atenção. Entrando em pormenores que não têm importância, cortando as folhas em vez de ir para as raízes, não é? Porque por isso Deus deu-nos essa capacitação, essa manifestação do Espírito que é chamada de discernimento. Para fluir nisso, vocês precisam de um relacionamento com o Espírito Santo. Não anda assim só com aquilo que tu achas, aquilo que tu consegues entender com a tua mente. O Espírito Santo sabe mais do que tu. Consegues ver dentro do invisível, debaixo daquela superfície do nosso raciocínio. E Ele consegue nos alertar dos erros e os problemas. Cultiva esse relacionamento com o Espírito Santo. Comungue com Ele em tempos assim, diários. Não só pense que naqueles momentos de crise vai ter tudo o que precisa. Porque quando consegues ouvir a sua voz, Ele vai te guiar e vai te falar através desta maravilhosa capacitação de discernimento. Deus te abençoe.